Olá, boa noite. O governo brasileiro vai pedir esclarecimentos para a Casa Branca sobre as denúncias de maus tratos por agentes americanos a imigrantes deportados neste fim de semana. A viagem, que começou de quinta para sexta, terminou ontem à noite. O desembarque no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, marcou o fim de um pesadelo. Foi uma situação muito crítica, assim, coisa de filme mesmo. Inferno. Ali foi uma tortura. 50 horas acorrentado o braço, barriga e pés. O avião fretado pelo governo dos Estados Unidos, um Airbus 320 da empresa Global X, decolou de Alexandria, no estado americano da Louisiana, às 4 da manhã de sexta-feira, hora local. A bordo, 88 brasileiros deportados, homens, mulheres, crianças e adolescentes. Após quase 4 horas de voo, o avião pousou no Panamá. Ficou mais de 3 horas em solo, até seguir para Manaus, onde pousou às 5h30 da tarde de sexta, horário de Brasília, para reabastecer antes do destino final, Minas Gerais. Mas a viagem terminou na capital do Amazonas, onde houve um desentendimento entre os passageiros e a tripulação por causa de problemas no ar-condicionado. Todo mundo com falta de ar, criança passando mal, né? Idosos passando mal, mulheres passando mal, e eles agredindo a gente. Porque a gente estava com calor e a gente não queria ficar dentro do avião mais e eles bateram na gente. Eles agrediram muita gente, não foi só eu, muita agressão. E a gente algemado do pé, mão, cintura, não tinha como fazer nada. Os deportados conseguiram abrir uma porta de emergência e saíram do avião por uma das asas. Depois desembarcaram por uma rampa inflável. Neste vídeo dá para ver as algemas e correntes presas nos pés e cinturas de alguns deles. Segundo a Polícia Federal, é um procedimento padrão da imigração americana durante os voos com deportados dos Estados Unidos. Em Manaus, a Polícia Federal determinou que as algemas e correntes fossem retiradas. Mas os agentes americanos queriam esperar outro avião chegar dos Estados Unidos para algemar os brasileiros novamente para a última parte da viagem. O Ministério da Justiça não concordou. E o presidente Lula determinou que um avião da Força Aérea Brasileira transportasse os brasileiros sem algemas em condições dignas e seguras. Os imigrantes brasileiros passaram a noite numa área de embarque restrita do aeroporto. Segundo a PF, 4 imigrantes foram liberados ainda em Manaus, porque são de estados da região norte. Os outros 84 brasileiros embarcaram na tarde de ontem no voo da FAB, que chegou à noite em Confins. No saguão, relatos de desespero. Senti muito medo. Todo mundo no apavor. Veio dando problema no avião, muito problema. Ele ligava, desligava. O motor da esquerda não estava funcionando, foi muito mal. Eles não deu comida, só deu água, não deixou a gente usar o banheiro. E se deixava, a gente tinha que usar o banheiro gemado. E foi muito ruim. A ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, acompanhou a chegada dos imigrantes. As denúncias das pessoas que chegaram, elas são muito graves de violação. A grande questão desse fato é que os países, eles têm suas políticas imigratórias, mas as suas políticas imigratórias não podem violar os direitos humanos. Investigadores da Polícia Federal no Amazonas instauraram um procedimento interno para apurar as denúncias de agressões. A investigação deve ser encaminhada para órgãos internacionais de cooperação e ao Departamento Americano responsável pela imigração. Esse foi o primeiro voo com deportados vindo para o Brasil no novo governo de Donald Trump, mas é o segundo de 2025. Esses voos fazem parte de um acordo bilateral sobre deportação assinado pelos Estados Unidos e Brasil em 2018 e que continua em vigor. O objetivo, segundo Itamaraty, é abreviar o tempo de permanência de brasileiros presos por imigração irregular em centros de detenção americanos. Em nota divulgada hoje, o Ministério das Relações Exteriores declarou que reuniu informações detalhadas sobre o tratamento degradante dispensado aos brasileiros e brasileiras algemados, nos pés e mãos, em voo de repatriação do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos.
O Itamaraty afirmou que o uso indiscriminado de algemas e correntes viola os termos de acordo com os Estados Unidos, que prevê o tratamento digno, respeitoso e humano dos repatriados. Disse ainda que as autoridades brasileiras não autorizaram o segmento do voo fretado para Belo Horizonte na noite de sexta-feira em função do uso das algemas e correntes, do mau estado da aeronave, com sistema de ar-condicionado em pane, entre outros problemas, e da revolta dos 88 nacionais a bordo pelo tratamento indigno recebido. O Itamaraty afirmou que o governo brasileiro considera inaceitável que as condições acordadas com o governo norte-americano não sejam respeitadas. E concluiu dizendo que vai encaminhar pedido de esclarecimento ao governo norte-americano e segue atento às mudanças nas políticas migratórias daquele país, de modo a garantir a proteção, segurança e dignidade dos brasileiros ali residentes. Na saída do aeroporto de Confins, imigrantes só com a roupa do corpo, ou então o pouco que restou de uma história. Meu sonho era de conquistar, trabalhar e conquistar minha casa, né? Porque estava difícil a situação que a gente estava no Brasil. Alessandro estava com a família nos Estados Unidos há apenas 2 meses. Gastei 170 mil para levar minha família, perdi carro, perdi móveis. Alisdete passou 3 anos na Flórida com a mulher e 2 filhos, um deles com autismo. Esta semana, a família foi detida durante um atendimento a uma das crianças. A minha casa, tirei o frango para, como se diz, para almoçar, não voltei. Ficou fechada, não sei como está lá a casa também. Reconstruir minha vida no Brasil vai ser fácil porque eu sou brasileiro, brasileiro nunca vai desistir, né? O presidente colombiano, Gustavo Petro, reagiu hoje à política de deportação em massa do governo americano e se recusou a receber de volta imigrantes ilegais. Em represália, o presidente Donald Trump adotou uma série de medidas contra a Colômbia. Eram 2 aviões militares que levavam os migrantes de volta para a Colômbia. O presidente Gustavo Petro mandou que voltassem. Escreveu numa rede social: um migrante não é um criminoso e deve ser tratado com a dignidade que os seres humanos merecem. Nós receberemos nossos cidadãos em aviões civis sem que eles sejam tratados como criminosos. A Colômbia tem que ser respeitada. Disse ainda que os Estados Unidos precisam desenvolver um protocolo. Afirmou que há mais de 15 mil americanos vivendo ilegalmente na Colômbia e que agora eles terão que procurar os serviços migratórios e regularizar a situação. Disse que o bloqueio americano à Venezuela causou uma onda migratória, que a dignidade da Colômbia e da América Latina vem em primeiro lugar. O presidente americano Donald Trump reagiu rapidamente nas redes sociais. Chamou Gustavo Petro de impopular. Disse que o impedimento de pouso desses voos coloca em risco a segurança nacional americana e anunciou uma série de medidas retaliatórias. Trump disse que vai impor tarifas que chamou de emergenciais de 25% sobre todos os produtos colombianos exportados para os Estados Unidos e que, em uma semana, as tarifas vão dobrar e chegar a 50%. Impediu todos os integrantes do governo colombiano e seus aliados de entrarem nos Estados Unidos. Retirou também vistos dos familiares e apoiadores. Ordenou inspeções de alfândega e na fronteira de todos os cidadãos colombianos. E ainda sanções financeiras. Prometeu que era só o começo. Petro respondeu com uma carta ao fim do dia. Disse que não gosta de viajar para os Estados Unidos e que resistirá ao presidente Donald Trump. Defendeu que a Colômbia é terra de liberdade e que se o fruto do trabalho duro dos colombianos será taxado em tarifas, os produtos que vão dos Estados Unidos para a Colômbia também serão. E decretou 25% de impostos sobre todos os produtos americanos. O mundo já é diferente do que era há uma semana. Donald Trump prometeu na campanha redesenhar completamente a vida, a cultura, a política nos Estados Unidos. Essa semana mostrou que quer fazer isso rápido. Tomou posse rodeado pelos maiores bilionários do mundo, donos das mais poderosas fábricas de tecnologia e informação que o mundo já viu. E o destaque ficou com o homem mais rico do mundo. Elon Musk é apelidado aqui de primeiro amigo. Ganhou um escritório vizinho ao do novo presidente na Casa Branca.
com o objetivo de fuçar todas as burocracias do governo e torná-las mais eficientes do seu ponto de vista. Na hora de agradecer a confiança, escolheu fazer um gesto que a grande maioria das pessoas não escolheria numa situação como essa. Lembra uma saudação nazista. Na mesa do Salão Oval, Donald Trump foi quase eclipsado por centenas de pastas pretas que assinava com canetinha, enquanto respondia perguntas de repórteres como se fosse um reality show. Para muitos analistas, o objetivo ali era realmente confundir, não dar tempo para que racionalizássemos com a avalanche de novas medidas que seriam regra a partir daquele momento. Muito ainda pode ser contestado na justiça. Mas logo depois de estar junto com os bilionários, Trump eliminou decretos do antigo governo que pretendiam fazer com que a indústria fosse com calma no desenvolvimento da inteligência artificial. Ele disse que vai sedimentar o domínio americano nesse campo. Designou um grupo para transformar os Estados Unidos na capital das criptomoedas do mundo. Se isolou ao retirar os Estados Unidos do Acordo Climático de Paris, em que quase 200 países se comprometem a reduzir a emissão dos gases causadores do efeito estufa. Enquanto o mundo fala em emergência climática, Trump declarou emergência energética, abrindo a possibilidade de mais e mais terras nos Estados Unidos serem perfuradas para retirar mais combustíveis fósseis. O novo presidente também promete virar as costas para o mundo quando o assunto é comércio e fazer valer suas vontades. Prometeu rapidamente começar a taxar seus vizinhos, México e Canadá. Também deu as costas para o mundo ao retirar os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, que prepara políticas globais para, por exemplo, conter pandemias. Decretou emergência na fronteira americana. Ordenou que o exército fosse para lá. Eliminou políticas que impediam batidas policiais em igrejas, escolas, ambientes de trabalho. Bloqueou a entrada de refugiados que já estavam autorizados a entrar aqui. E também quis mexer na Constituição. Não dar mais cidadania automática aos bebês nascidos nos Estados Unidos. Mas um juiz federal já emitiu uma ordem para impedir o decreto. Trump começou a mandar embora rapidamente quem não tem documentos, inclusive os brasileiros que já vimos hoje aqui no Fantástico. Trump assinou também ordens para acabar com os programas de diversidade no governo. E afirmou que agora, nos Estados Unidos, só existem 2 gêneros, masculino e feminino. Foi quando um discurso inesperado apareceu. A bispa Marianne Buddy falou direto do púlpito da Catedral de Washington. Num discurso de 15 minutos, se dirigiu diretamente a Donald Trump e pediu misericórdia. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families. Some who fear for their lives. They may not be citizens or have the proper documentation, but the vast majority of immigrants are not criminals. O novo presidente ouvia tudo com um olhar de desdém. Depois escreveu que o sermão foi chato e que não foi inteligente, e que ela esqueceu de mencionar os imigrantes criminosos. A bispa deu uma entrevista à TV americana. Disse que, apesar de estar acostumada a falar em público, estava com medo. Tenho medo sempre que subo num púlpito. Esse medo nunca vai embora. Grande ou pequeno, não importa. É uma responsabilidade imensa. Levo muito a sério. Sim, estava nervosa. Estava com medo. Disse que em seu discurso queria falar sobre os pilares da União e que o importante era a misericórdia e a compaixão. Eu queria fazer uma súplica, um pedido para que ele expandisse sua atenção para pessoas que hoje têm medo, que correm o risco de perder tudo. E eu pensei que seria mais respeitoso se eu mandasse a mensagem não apenas ao presidente, mas a todos que estivessem ouvindo. Quis proteger nossos vizinhos imigrantes. Sabemos quem eles são, somos abençoados com a companhia deles. E quis lembrar a importância do que significa ser americano. In our understanding of what it means to be America.
pediu união aos americanos. Não precisamos chegar aos extremos do desprezo quando não concordamos. E acho que se conseguirmos recuperar o sentido de país, podemos avançar e resolver juntos os problemas que enfrentamos.